A paz do Senhor, amados. Ô glória, dá um brado de vitória aí, queridos. Aleluias. Vamos para mais um vídeo, né? Volume 6. Vamos continuar falando, né? Sobre obras, né? De libertação. Você que se identifica com essa obra maravilhosa. Vamos estar falando aí um pouco sobre essa obra, trocando algumas experiências, amém? Já peço a você que venha aí deixar o seu like, né? E também se inscreva no canal, tá bom? Glória a Jesus. Eu quero falar para você, quando você estiver vendo os vídeos, não se incomoda não quando vocês ouvirem alguns barulhos diferentes, né? Porque sabemos que o inimigo sempre tenta botar alguma tribulação, porque é uma obra, como eu falei no vídeo anterior, isso é uma obra que irrita o inimigo grandemente, né? Ele não gosta que a gente alerte as pessoas quem ele é, né? Ele gosta muito de que as pessoas falam, ele não existe, e que nada, Satanás nem ele é culpado de nada, nem tudo é o Satanás, é o diabo, ele gosta dessas coisas. Mas quando a gente começa a alertar, né, trazer entendimento para as pessoas que ele é um espírito enganador, mentiroso, traiçoeiro, sagaz, né, que veio para matar, roubar, destruir, é terrível e é inimigo número 1 da igreja, né, inimigo número 1 seu, nosso, tá? E vai fazer de tudo para nos parar, né? Ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, diz a palavra do Senhor. Então tem alguns vídeos que outro dia ali, a gente gravando a porta, né, batendo, às vezes também o inimigo lá também faz os animais fazer barulho, né? E aqui mesmo a gente tem alguns animais aqui que a gente às vezes pega, né? Pessoas abandonam aqui perto da igreja, aí eu fico com pena e acabo pegando cachorro, gato, né? Então a Bíblia relata, amados, que o amor do cristão alcança os animais também, tá? Esse negócio de crente aí ficar maltratando animais, isso aí não é obra do Espírito Santo não, querido. Isso aí é coisa satânica. Inclusive eu até falei que um dos sinais que possa demonstrar torno na vida da pessoa é quando ela tem perversidade contra os animais, fazendo perversidade contra os animais, né? Então isso aí não é uma influência de Deus não. Mas o justo, esse amor que está no coração dele também alcança os animais, né? Então, muitas das vezes aí começa a agitar, né? O inimigo, ele começa a querer fazer algo para poder tirar nossa atenção, né? Pode ver no vídeo anterior agora que eu gravei, né, o número 5, você vai buscar um barulho de copo arrastando, estamos tudo quietinho, é só começar a gravar, começa, vai, o copo arrasta, aí porta bate, aí pessoas passam na rua buzinando só para tirar atenção, né? Porque quando a gente não está gravando, nada disso acontece, é incrível. Então você que trabalha com libertação, que está vendo esse vídeo, você vai dar até um sorriso, porque sabe que é assim, que a fúria é grande, não é verdade? Mas o Senhor, ele é fiel. Então, eu quero deixar um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13 e 14, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui é um texto muito forte, né? Você vai entender, eu vou desenrolar aqui para você entender melhor. Satanás, o grande enganador, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. A Bíblia diz que estes ministros e líderes enganosos são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Pregam mensagens evangélicas atraentes, aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. Esses obreiros se disfarçam em apóstolos de Cristo e ministros da justiça e
dessa maneira imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda a aparência de piedade. Parecem sinceramente solícitos e amorosos e falam de perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus, como temos nas Escrituras. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos e não devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência, preparo, milagres, altas estatísticas ou mensagem popular. Então, amados, está vendo aqui como o inimigo ele é astuto e sagaz? Nós temos que pedir ao Senhor discernimento, né? Tem pessoas que falam assim, o diabo não entra na igreja. Se enganou, né? No culto, ele é o mais interessado de saber quem está indo para o culto e quem não está indo, entendeu? Ele está interessado, isso aí você pode ter certeza. E ele procura enganar, como lemos aqui na palavra, né? Se transfigurando, né? Se passa por obreiros, tá? Fala bonito. Eu já vi pessoas falarem, né? Que nós, um exemplo, eu sou pentecostal, tá? Nós somos um povo barulhento. Glória, glória, aleluia, aleluia. Línguas estranhas, né? Língua de fogo, né? Às vezes a gente faz aquele movimento no espírito, glória a Deus. Aí as pessoas falam e criticam muito. Mas eu quero dizer, amados, o espírito enganador, ele pode estar no meio pentecostal, né, ali pulando no meio, falando em línguas. Vou até falar um pouquinho sobre isso depois, experiência minha que eu tive. Mas ele pode também estar num lugar onde não faz barulho, fala manso, eloquente, dando aula, estudo bíblico de teologia, tá? Muito culto, educado, e pode ser o diabo purinho ali falando, tá bom? Então isso aí não quer dizer nada se é barulho ou se não é barulho. Nós temos que discernir para ver aonde que ele está, porque com certeza ele vai querer se infiltrar na congregação para bater os irmãos, os verdadeiros servos do Senhor. Então, nessa parte aqui eu lembro que eu estava numa vigília e ali, né, o culto ali rolando, glória a Deus, aleluia, o fogo descendo. Eu vi assim, olhei para uma mulher, ela estava ali chorando, levantando os braços, aleluia. Eu falava assim, meu Deus, aquela irmã está quebrantada, está sentindo muita presença do Senhor. Aí eu fechei os olhos assim, eu falei, Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos, e Deus me revelou. Aí quando me deram a oportunidade, eu falei assim, eu quero orar por você ali, e você. Irmão, quando eu fui orar por ela, ela manifestou com o demônio. Aquele choro, aquele quebrantamento, era demônio ali no meio. Aí você vai perguntar, pastor, como é que pode isso? Eu também quero saber como é que pode isso. Mas pode sim, ela caiu com o demônio. Outra vez, eu estava na vigília, falando agora no meio pentecostal, de onde, né, eu sou pentecostal, a gente na vigília, fogo descendo, aleluia, glória, corinho descendo de fogo ali, os irmãos cantando, os irmãos bradando, e tinha uma pessoa ali pulando no poder, né, fazendo aquele movimento. Querido, eu olhei assim, fechei os olhos, Deus falou assim, vai lá. Mas quando eu fui lá, botei a mão, botou a mão para trás, era demônio, pulando no poder e falando em línguas. Olha só. Então, já que você que trabalha com libertação, é bom pedir ao Senhor esse discernimento, tá? Porque muitas das vezes o diabo vai estar no meio querendo enganar. É muito forte isso aí. Você saber discernir quando é Deus e quando não é. Então, você às vezes está na direção de um culto, tem que estar percebido na hora de orar, na hora que vão te entregar algo. Eu lembro que eu estava numa oração, no culto também, assim, de libertação, né? Porque Deus me
Ele me chamou muito para essa área. Ele sabe por quê, né? Eu só falo assim, mostro prontidão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou lá no culto. Aí o irmão abriu uma oportunidade. Alguém teve algo de Deus para me entregar a revelação, e veio uma senhora e dizendo para mim assim, irmão. Aí eu falei assim, ela é você mesmo. Deus me mostrou uma luz muito forte vindo sobre o Senhor hoje nesse lugar. E aquela luz brilhava muito vindo do céu. Eu falei, glória a Deus. Aí fechei os olhos assim, ela falando. Aí Deus foi e falou comigo. Jesus falou, ora por ela, que não sou eu não. Amados, Deus, ele é testemunha, né? Que sabe que a gente não pode mentir. Eu falei assim, posso orar pela irmã? Ela, sim, pode. Botei a mão sobre a cabeça dela, falei assim, Jesus, queima todo o mal, Satanás, em nome de Jesus te repreenda. Ela começou a fazer assim, botou a mão para trás, queridos. Aquela revelação que ela me entregou não era de Deus não era Deus revelando ela não. O Senhor falou comigo, meu servo, não sou eu. Os irmãos estão entendendo que o Senhor Jesus está passando para nós, né? Para a gente ficar ligado, né? Nem todo mundo que está falando em língua pode ser o Espírito Santo. Nem todo mundo que entrega a revelação pode ser do Espírito Santo. Nem todo mundo que prega pode ser o Espírito Santo. Nem todo mundo que tem sonho é revelativo de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor o discernimento. Senhor, é Tu que está falando, me confirma. É Tu que está fazendo, eis-me aqui, Senhor. Se é Tu que está fazendo, me confirma. Não me deixe enganado. Então, nós lemos aqui, apóstolos, ministros, pastores, tudo que muitas das vezes são capacitados por Satanás e aonde as suas pregações são do raciocínio humano. Não é realmente o evangelho verdadeiro, tá? Então você tem que estar muito apercebido, tendo discernimento. Quando estiver pregando, aí tu pega a tua Bíblia e tu estuda, fala, opa, tem algo diferente aqui, ele está pregando diferente daquilo que está escrito, o que está acontecendo, Jesus? Aí Deus já começa a te revelar, querido, porque o Senhor zela pela sua palavra, tá? Então é necessário a gente ter esse discernimento. Eu lembro que eu estava num culto uma vez, que eu fui visitar uma igreja. Aí os irmãos estavam cantando louvor e eu estava assim um pouco na frente. Eu escutava uma pessoa falar em línguas estranhas lá atrás. Quando o irmão, glória a Deus, ela blá, 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 e falava que era um montão de língua. Aí a igreja, os irmãos, aleluia, glória a Deus, glória, aleluia. Aí eu fechei os olhos e comecei a prestar atenção. Eu fechava os olhos assim e falava, Senhor, é Tu que está falando aí, é Tu que está nesse negócio. Aí Jesus falava para mim, meu servo, não é de mim não. Então, o que acontece? Na hora de terminar o culto, o irmão falou assim, gente, já vou terminar o culto. Eu falei assim, pastor, posso falar algo de Deus? Aí ele, pode. Eu falei assim, eu quero orar para aquela senhora lá atrás, lá, que está falando em línguas. Vem aqui na frente. Amados, quando aquela moça chegou perto de mim, eu tenho que falar porque isso acontece, isso é verdade, é experiência. Ela estava endemoniada, a respiração dela estava com cheiro de cachaça. Era demônio que estava falando na boca dela. E os irmãos, aleluia, glória, 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 glória. Eu falava, Jesus, misericórdia. Então temos que ter cuidado, porque o Satanás ele tem essas artimanhas, amados. Bom, Deus, ele pela misericórdia, ele me dá revelações. Mas cuidado com esse negócio de revelação também. Tem discernimento, tu vai em muito lugar e tem muita gente atrás de revelação. Eu lembro que eu estava num lugar e ali, né, pela misericórdia, o Senhor revelava, né, às vezes revelava e pessoas manifestavam. Então tem pessoas que ficam olhando aquilo e falam, glória a Deus. Aí veio uma senhora me pedir oração quando acabou o culto naquele lugar, até simpática, falou, Pai do Senhor, o senhor pode orar por essas fotos? Eu
Eu falei, sim. Aí me deu uma foto, eu vi que ela tinha várias, bolo de foto na mão. Ela me deu uma, eu orei, Senhor Jesus, eu entrego essa pessoa. Aí entreguei a ela, ela falou assim, você ouviu alguma coisa? Eu falei, não. Ela, então ora por essa agora. Aí eu entendi que ela queria me dar foto por foto para eu orar, para ver se eu vejo alguma coisa. Eu falei, não, irmão, me dá essas fotos todas aqui, eu peguei tudo, eu vou orar. Se o Senhor revelar, aí eu te falo. Amém? Tem pessoas que querem ir para a igreja para saber o futuro, que Senhor Jesus Cristo tem poder, irmãos. A revelação divina vem quando Deus ele quer dar, ele quer falar. Não é assim não. Então, existe muito isso. A gente pega essas experiências trabalhando com culto de libertação. Eu lembro uma vez que eu estava no monte orando. Aí eu, orando assim de madrugada, eu vi um ser, um homem, tipo forma de um homem, mas a veste era branca até embaixo, né? E eu só via mais assim daqui para baixo subindo o monte. Eu estava lá em cima do monte, mas eu via em revelação aquilo subir no monte, aquele homem branco, né, com a roupa branca subindo, né? Mas eu já entendi que era um homem espiritual, não era um homem comum físico, né? Já entendi que era revelação. E ele estava com uma corrente na mão subindo, e estava subindo o monte. Aí o que eu fiz? Senhor, que revelação é essa? Me dá um entendimento, Senhor. Eu estou vendo um homem todo branco subindo com as vestes até embaixo. Eu sei que é um anjo, isso aí eu já entendi. Mas com essa corrente, o que o Senhor quer me dizer com isso? Ali orando, ali fechei os olhos, me liguei com o Senhor. Aquela voz falou assim: meu servo, esse anjo não tem parte comigo. Amados, quando eu ouvi aquela voz, o meu corpo arrepiou, né? Essa aqui me arrepiou. Eu falei, Senhor, isso aí não é de ti não, esse negócio aí. Então eu entendi que aquele anjo que estava ali no monte subindo, né, era um anjo, mas não era um anjo celestial de Deus. Era um anjo que veio caído com Satanás, irmãos. Era um demônio. Corrente para acorrentar as pessoas. Então, temos que ter esse entendimento. Eu lembro que uma vez também, no culto de libertação, Deus me mostrou uma boca muito grande. E a boca falava, e eu ouvia a voz saindo daquela boca. Eu falava assim, que revelação é essa? E a voz falava assim, Deus é quem falou, Deus é quem disse. Aí eu falava, meu Deus, que é isso? Que boca é essa? Aí aquela voz falava dentro de mim, o Espírito Santo, meu servo, essa boca é de Satanás, usando o meu nome, dizendo que eu falei coisas que eu não falei. Então tem ter muito cuidado com essas pessoas assim, Deus mandou lhe falar, irmã, Deus mandou lhe falar, meu irmão, é Deus mesmo que mandou? Aí você vai receber e tu vai falar, Senhor, me confirma tu que está falando, né? Não julgar o profeta, mas sim a profecia. Então tu vai pedir confirmação para ver se é Deus que está falando. Quantas pessoas hoje que receberam profecia, revelações aí que até hoje não se cumpriu? E muitos não vão se cumprir, porque quando Deus não é que Deus está falando, não se cumpre. Agora, quando Deus fala, se cumpre, que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria? Falaria Ele, não confirmaria? Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Agora, quando é Satanás falando, ele é enganador, ele é mentiroso. Ele coloca uma falsa esperança, aquilo não se cumpre, a pessoa se decepciona e sai da igreja, achando que foi Deus que falou e Deus não está se importando, que Deus não quis realizar, e começa aquela coisa demoníaca de Satanás. Temos que estar nesse entendimento, tá? Eu já vou fechar para o vídeo não ficar muito longo. Eu lembro uma vez que eu fui orar numa casa, aí começamos a orar. Senhor, vai queimando. Daqui a pouco a dona da casa começou a falar em línguas estranhas e marchar no poder, e falando lá, ali falando. Eu fui, olhei para ela assim, fechei e comecei a orar, e Deus falou, não sou eu não. Aí cheguei lá, Satanás, não adianta não, tu perdeu, não adianta enganar. E manifestou, querido. Olha só. Brabo. Eu falei assim, demônio, você está destruindo essa família. Eu estou destruindo ela. Aí eu falei assim, e aquele objeto que está ali na porta, tu está naquilo também? Tudo aqui é meu, tudo aqui é meu.
e gritando e com a mão para trás. Olha só o que eu perguntei. Eu falei assim, tudo aqui é seu, menos a igreja. Aí, irmãos, quando eu falei menos a igreja, ele se virou para mim e falou assim, mas se você quiser me dar, aí com a mão para trás assim, olhou para mim assim, ó, se você quiser me dar, tá vendo? Então o que a gente aprende com isso? Muitas congregações estão sendo influenciadas e está sendo conduzida por Satanás, por demônios, querido. Grande verdade. Ainda eu falei, aqui pode ser, você acha que é seu, menos a igreja de Cristo, mas se tu quiser me dar, porque a igreja somos nós, Jesus é o cabeça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se a igreja de Cristo se desviar, sair da presença do que Deus quer, quem toma conta é os demônios, porque de uma fonte não pode sair água doce e salgada, ou é sim, sim, não, não, ou somos do Senhor ou não somos do Senhor. Entendeu, igreja? Então o Senhor colocou no meu coração para compartilhar isso com os irmãos. Então, se você assistir e você gostar do conteúdo, deixa o seu like aí, deixa um comentário, tá bom? E eu vou ficar muito feliz em saber que tem pessoas que se identificam com essa obra, tá bom? O intuito do vídeo é edificar, não é ficar aqui atacando ou recriminando igreja, denominação, não. A gente está aqui só para falar da experiência que eu tive com o Senhor, para poder edificar a sua fé, você que se identifica com essa obra. E eu creio também que você que está assistindo, que já faz essa obra, também tem muita experiência bonita aí, que também, eu também ia estar gostando de estar ouvindo, tá bom? Então deixa Deus trabalhar, Deus é contigo, não temas, vai em frente. Então tá aí, ó, ficar ligado, nem tudo que está ali falando língua, que está profetizando, que está ali no poder, o que está no altar, o que é ministro, o que é apóstolo, o que é pastor, o que é missionário. Vamos ter o discernimento para ver se é Deus que está ali operando ou Satanás, porque ele transfigura até anjo de luz para enganar. Tá bom, queridos? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.